A SQS 108 tem uma história e que nós gostaríamos muito que o povo que vem a Brasília sempre fizesse a visita aqui na nossa quadra. Casa Sul, a forma que ela foi criada, parece um parque com prédios residenciais. Eu vim de São João del Rei, interior de Minas, para Brasília em 1962. Quando chegamos aqui em Brasília foi uma alegria muito grande. O plano de Lúcio Costa se diferenciou dos outros planos dos outros arquitetos, propõe um novo modo de viver, né? Um novo modo de morar. De Texas eu vim parar aqui no Brasil com 16 anos e meio aproximado. E estou aqui desde então. Porque aqui nasceu a primeira comunidade de Brasília. Brasília, a cidade que ousou redefinir o horizonte do Brasil. E na 108 Sul, podemos sentir de perto esse conceito e refletirmos sobre o que realmente significa viver bem e o quanto a moradia impacta na qualidade de vida, na saúde e na família. Isso aqui é a minha vida. Brasília, a capital modernista, conhecida mundialmente por seu urbanismo único e pelos seus icônicos prédios governamentais, também mostrou para o mundo um novo jeito de morar. E é aqui na 108 Sul que a história da moradia da cidade ganha vida. Um espaço onde centenas de pessoas vivem, trabalham e desfrutam de um cotidiano repleto de peculiaridades. Hoje no Quadras em Quadros vamos apresentar a trajetória da Superquadra pioneira e revelar as nuances do viver Brasília em sua essência. Para compreender por que a 108 Sul é tão única, precisamos voltar ao contexto nacional em que Juscelino Kubitschek concebeu a ideia de trazer o poder político para o coração do país. Foi então, com a instituição de um concurso para o projeto da nova capital, que o urbanismo visionário de Lúcio Costa emergiu. No concurso de Brasília, né, o plano de Lúcio Costa se diferenciou dos outros planos dos outros arquitetos, porque ele trabalhava não só as áreas monumentais da cidade, as áreas governamentais da cidade, como também ele propõe um novo modo de viver, né, um novo modo de morar. Então ele também pensa as áreas de moradia, as áreas de habitação da cidade de uma forma inovadora. E foi nesse momento que ele propõe a Superquadra, que é um novo modo de vida, né, um modo de vida pensado para Brasília. A recente capital atraía pessoas de várias partes do Brasil e até de outros países. O sonho de construir uma nova vida na cidade que anunciava um futuro promissor seduzia muitas pessoas. Mas toda história de pioneirismo tem um começo com dificuldades. E quem aceitava o desafio de vir para Brasília encontrava uma cidade ainda em construção. Eu nasci na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois fui morar, meus pais voltaram para o Texas. Papai foi para a Segunda Guerra Mundial. De Texas eu vim parar aqui no Brasil com 16 anos e meio aproximado. E estou aqui desde então. Nesse tempo eu estava namorando um rapaz que comprou um apartamento aqui na 108 para os pais dele, em 64. E desde então eu frequento a quadra. Minha primeira impressão era poeira, foi de poeira. Nós chegamos no aeroporto em 59, no mês de agosto, e só se via poeira vermelha no ar e fumaça de alguns lugares, né? Mas depois de mudar aqui, Brasília não tinha tanta coisa assim em 62. A W3 não era toda, não tinha todas as casas. Tinha várias quadras de apartamentos, que não tinha apartamento nenhum. Mas eu sempre gostei de Brasília, eu gostava de andar aqui.
Íamos sempre ao cinema, era o único lugar que tinha para namorar. Então a gente ia muito no cinema, coisas assim. E aqui na quadra, olha, não tinha uma árvore aqui, nada de árvores, era um lugar assim super árido. O comércio, não tinha todo o comércio. E vim aqui vender jornal debaixo do braço, junto com laranja. E assim eu comecei em cima de um caixote. Eu tinha a impressão assim que eu estava ainda na descoberta, porque não existia asfalto, aí era só poeira, aí era aquela poeira fina. Aí eu tive uma ideia, a minha primeira ideia foi engarrafar poeira e vender para os turistas. A terra de Brasília. Eles me davam $1 e levavam um frasquinho desse tamanho. No início de 1960, a 108 Sul foi entregue, a primeira quadra a ser concluída, isso antes mesmo da inauguração oficial de Brasília. As obras eram aceleradas e os trabalhadores se dedicavam a entregar rapidamente os 11 blocos com os 456 apartamentos da quadra. Eu vim de São João del Rei, interior de Minas, para Brasília em 1962. Quando chegamos aqui em Brasília foi uma alegria muito grande, porque eu com 10 anos, a minha irmã com 8, meu irmão com 12, morando aqui na 108, que já era uma quadra completa, gramada. Do lado ali do nosso bloco tem um clube vizinhança e frequentávamos quase que diariamente. Da janela, isso é um caso até interessante, a minha mãe colocava uma toalha vermelha no segundo andar. Os filhos lá no clube, nadando, a gente olhava aquela toalha vermelha, era a hora de voltar para casa, entendeu? A gente voltava imediatamente, que o almoço estava na mesa, entendeu? Para a gente poder ir para aula ou outra coisa. Tem esse fato interessante que hoje em dia não teria mais condições por causa da quantidade de árvores, ainda bem, né? Eu estava aqui, participei da inauguração de Brasília, porque a 108 Sul é a primeira quadra e o primeiro bloco é o bloco B. Qual a empresa que estava terminando? IAPB. Então, aí começou a chegar gente para povoar a cidade. O meu sentimento é de integração, porque aqui nasceu a primeira comunidade de Brasília, que é 108, 308, 107, 307, 109, 309. Chama-se a comunidade de vizinhança. E foi isso que deu o nome do clube. Clube Unidade de Vizinhança número 1. E para que essas pessoas, funcionário público e outras pessoas viessem, o governo dava o apartamento funcional, que era um chamariz, né? Entendeu? Os apartamentos funcionais. Ah, eu moro aqui nessa casa, tal, interior de Minas, ou no Rio de Janeiro, onde era a capital. Ninguém queria vir para Brasília, porque naquela época tinha muita poeira, né? Aqui Brasília é uma região muito seca, mês de agosto, né? Ninguém queria. E o atrativo era justamente os apartamentos funcionais muito bons e grandes. O modelo da superquadra se diferencia das outras cidades tradicionais brasileiras, né, que eram muito pavimentadas, que eram cidades de ruas muito apertadas, de prédios próximos uns dos outros, eram cidades muito concretadas. E quando o Lúcio Costa traz a proposta dele para Brasília, né, a proposta para a superquadra, ele quebra com isso justamente ao trazer essa grande oferta de áreas verdes, esses grandes respiros entre os prédios e justamente também trazer edificações de baixa altura, né? Você tem ali 6 pavimentos que permite que os moradores tenham ali uma relação constante com a cidade. Então, quando ele cria a superquadra, ele está criando uma série de pequenas comunidades dentro de uma comunidade maior, que é o bairro. Eu estudei na escola classe 108 e à tarde era a escola parque, então tinha atividade o dia todo. E ficamos aqui. E o que encantou principalmente a minha mãe é isso, tudo pertinho. O clube para o lazer, subindo ali a 308 tinha a SAB, que também era do GDF, a SAB, o mercado. Hoje em dia é o Pão de Açúcar. Essa rua aqui o comércio já era completo.
tinha a igrejinha que nós frequentávamos. E então é isso, é o estudo, o lazer, né? As compras do dia a dia, a igreja, então completo, né? Então, e sempre moramos aqui, meus pais nunca quiseram sair. Eu adoro árvore, eu acho assim, uma matinha é um lugar que faz... E trouxe passarinhos. Em Brasília não tinha todos esses passarinhos antigamente. E hoje você desce, tem hora que tem um bem-te-vi andando. Dá gosto. E você vê eles todos assim fazendo barulho. Eu no meu andar ficava mais para dentro das árvores. E eu sentava de manhã, eu abro a janela e vejo os passarinhos. É uma coisa que eu gosto. Andar pela quadra é um misto de emoção e encantamento. Os blocos demonstram a genialidade de seu autor, Oscar Niemeyer. Reconhecido por seus prédios públicos, pelos monumentos, aqui ele deixou o legado nos edifícios residenciais, um privilégio dos moradores desfrutarem de tão grande sensibilidade urbana. Presenciamos os detalhes de alto valor arquitetônico nas fachadas, nos elementos vazados e principalmente nos pilotis. Bom, o projeto da tipologia de bloco da 108 Sul foi desenvolvido por Oscar Niemeyer, né, que era muito presente ali nos primeiros anos dos projetos da construção de Brasília. E no caso da 108 Sul, o Oscar Niemeyer propõe uma relação muito respeitosa entre arquitetura e natureza. Então, se naquela época ainda haviam poucas árvores, naquela época a gente não tinha essa arborização densa que a gente tem hoje, o Oscar Niemeyer trouxe essa preocupação ao fazer as fachadas pensadas especificamente para cada tipo de orientação solar. Então, as fachadas voltadas para o sol nascente, que é um sol um pouco mais fresco, ele traz a fachada um pouco mais envidraçada, enquanto as fachadas voltadas para o sol poente, né, o sol mais quente, você tem os brises que protegem o interior dos apartamentos dessa incidência solar excessiva, ou no caso das fachadas de serviço, ele usa o elemento do cobogó, né, esse elemento vazado, que protege do excesso de luz solar e também garante ali uma constante ventilação nos corredores de circulação e nos ambientes de serviço dos apartamentos. Então, o que mais me encanta aqui mesmo é a natureza do lugar, né? Como foi projetada a quadra, essa mistura da arquitetura com os prédios e as árvores, a natureza. Me encanta mais essa parte mesmo, como eu trabalho com marketing, eu preciso sempre estar inspirado, buscar inspiração, e eu gosto muito de caminhar aqui na quadra, então praticamente todo dia eu desço aqui 2, 3 vezes. Tem uma cachorra também, né? Eu desço para passear com ela, porque a gente viaja muito, né? A gente já foi em várias cidades, vários lugares, e eu não encontro nada parecido com o estilo de vida daqui, não tem. A Casa Sul, a forma que ela foi criada, parece um parque com prédios residenciais. Minha mãe, quando vem aqui, ela fica besta, ela fica caminhando, ela para de 10 segundos, ela pega uma flor, olha, pega outra, olha outra planta. Um destaque da arquitetura dos edifícios residenciais em Brasília é a presença dos pilotis, que são os suportes elevados que sustentam os prédios e cumprem uma função bem além da estrutural. São símbolos de um urbanismo que privilegia o térreo livre, a circulação de pessoas e a integração com a paisagem natural. Bom, a ideia do pilotis, né, muito tradicional da arquitetura brasiliense também, é justamente devolver para a cidade o espaço que é tomado pelo prédio durante a construção. Então, quando você tem essa grande sequência de áreas verdes na quadra, você tem a quadra como sendo um grande quintal coletivo, né, disponível para todos os moradores ali da superquadra, em que os pilotis dão a continuidade nesse quintal coletivo, né, dão essa continuidade de espaço público. Não deixa de ser um espaço de encontro também, um espaço onde você pode descer para encontrar um amigo ou encontrar um namorado, uma namorada, onde as crianças podem brincar em dias de chuva ou em dias de muito calor. Então, o pilotis é um aspecto muito positivo da arquitetura de Brasília, muito tradicional da arquitetura de Brasília, e que precisa ser preservado e que, de vez em quando, é sempre bom lembrar da importância das intenções originais por trás da existência do pilotis, né? Esses pilotis asseguram a estética, o conforto e contribuem para a proposta inicial de Lúcio Costa, de cidade-parque. Na 108 Sul, é nítido o efeito positivo dessa escolha. E no caso do projeto de Oscar Niemeyer, a gente tem esse pilotis bem característico, com esses pilares trapezoidais, que são um símbolo da época, são um símbolo da arquitetura da época e também são parte do registro de Brasília, né? Eu acho que é muito comum alguns condomínios hoje em dia quererem revestir com materiais mais contemporâneos, com materiais mais novos, que são técnicas que tendem a ficar datadas um pouco mais rápido,
Mas quando você tem um prédio que se mantém fiel ao projeto original, você tem ali não só um projeto que resiste melhor ao tempo, como também um pedaço da história, né? Você pode dizer que você está morando ali realmente num ícone arquitetônico, né? Você está morando ali num projeto de grande renome e que teve muita influência não só na cidade, mas para o país todo. Tudo aqui é bucólico e nos leva à reflexão. A quadra, inicialmente batizada de Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, possui mais uma particularidade. Em cada um de seus pilotis há uma placa de fundação com os dados do prédio e uma frase emblemática sobre Brasília, sua fundação e seu legado. A tipologia de blocos do Niemeyer, né, é uma tipologia que se repete bastante em Brasília, ao mesmo tempo que também tem grandes qualidades que podem ser trabalhadas e que podem ser grandes qualidades do projeto original que forma a valorizar o imóvel, né? Então você tem a vista para os brises, que é uma vista muito bonita, você tem os brises emolduram a vista para dentro da quadra de uma forma muito interessante, você tem o efeito de luz e sombra proporcionado pelos cobogós, você tem o piso em tacos de madeira, né, em grande parte das unidades, que também é um elemento muito tradicional dos primeiros anos de Brasília e que traz um aconchego, que traz um senso de moradia, né, um senso histórico, um senso de preservação que talvez alguns dos materiais mais contemporâneos não consigam reproduzir da mesma forma. Acho muito interessante, bem raro eu encontrar uma vista igual ao nosso apartamento aqui, porque ela é virada ali pro eixo, né, pega ali a parte virada um pouco para a esplanada, um pouco para o lago, então a gente já olhou outros apartamentos pensando em morar em outras quadras, mas a vista nunca fica igual, passa longe. Fizemos um grupo de amizade muito grande, por isso que eu tô dando notícia que esse bloco aqui, o C, tinham famílias grandes, numerosas, e eu tinha amigos nesse bloco. E naquela ocasião, os blocos não era por letras, era por números. Por isso que hoje em dia eu tenho dificuldade. Ah, eu tô ali no bloco C. Aí, bloco C, eu não sei por quê. Antigamente, esse daqui era o 9, o A era um 1, 2, o J, onde eu morava, era 5, e o I, é o que eu moro hoje, que é de 2 quartos, era o bloco 9. Então, até hoje eu me refiro com número, mas aí ninguém sabe. Vocês mais jovens não sabem, né? É uma quadra prática também, né? O comércio aqui na frente, se encontra tudo no comércio. Tem muito lazer, né? Tem um clube aqui do lado também, tem cheio de parquinho, mercado, ou seja, quem morar aqui não vai precisar, a não ser que trabalhe fora, né? Trabalhe longe daqui, não vai precisar sair da quadra praticamente, você encontra tudo aqui. O que eu mais gosto? Da expansão, que você pode sair andando. E isso que eu gosto em Brasília, eu desço, vou na farmácia, eu desço ali e compro um pão, você pode escolher um almoço em algum lugar. Então, é um lugar que realmente nos maravilha, né? A 108 é uma quadra, você passa embaixo de qualquer bloco, sempre tem uma pessoa que mora naquele bloco, um porteiro, uma criança brincando. Eu gosto de sair andando. Eu volto da academia, que é aqui entre 108 e 308. E eu paro ali no bloco A, converso com as crianças. Tá, eu sou de Guajará-Mirim, de Rondônia. E nós viemos para cá, para Brasília, há 34 anos. E nós viemos por oportunidades. Tinha parentes, irmãs que moravam aqui, e nós viemos, né? Certo. Nossa, aqui na 108 é a tranquilidade. Aqui nós temos qualidade de vida mesmo, né? Acorda de manhã os pássaros cantando. Parece que nós estamos tem o pessoal aqui que fala que nós moramos num bosque, né? E é verdade, quem mora, quanto mais no quinto, sexto, o quarto andar, a gente acorda de manhã, olha, parece que a gente está numa floresta mesmo, né? As árvores e os pássaros e assim, é bem sossegada, né? É muito sossegada, é muito tranquilo, né? Um ambiente bom. A quadra possui preciosidades, como o Sr. Lourivaldo, o primeiro jornaleiro de Brasília e que até hoje se mantém ativo na banca da 108 Sul. Ele ajudou a tornar a quadra ainda mais charmosa ao plantar as árvores que formam o Portal dos Desejos, que, segundo ele, se você passar pelo portal e fizer um pedido, seu desejo será realizado. E aí eu vim
para essa banca em final de 61. Aí o sol batia forte e eu resolvi plantar 2 árvores. E pensei que estava plantando muito longe. Aí elas foram crescendo, entrelaçando e formando as raízes. E aí, conforme as podas que faziam, ela mandava a raiz para baixo. Aí eu aproveitei e tive uma ideia. Vou juntar aqui esse portal e comecei a amarrar as raízes e fez o arco, que hoje tem um verso: portal é a alegria, passe aqui todos os dias, faça o pedido com alegria e dá graças a Deus nesse dia. De dedo verde e boa intenção, tirou uma semente do seu coração e plantou a árvore mais bonita de Brasília, que trata como uma filha. Plantou também uma banca amarela, que eu passando por ela, vou acender uma vela para a sua proteção. Salve, seu Lorival, guardião do verde e da vida em geral. Como forma de mostrar a beleza da quadra e suas características marcantes, William, um jovem morador apaixonado por fotografia, idealizou o perfil nas redes sociais na 108 Sul. Lá ele compartilha momentos e paisagens singulares da quadra e sempre se surpreende com as demonstrações de carinho dos seguidores. Inclusive eu fiz um Instagram da quadra, né, na 108 Sul, que eu publico não só da quadra, mas como da Asa Sul, né? Asa Sul é locais mais puxados mais para o lado da natureza, alguns monumentos de Brasília eu gosto de publicar. Recebo muita mensagem de pessoas: já morei nessa quadra, era apaixonado, sinto saudade. Todas as mensagens que eu recebo, pessoal: nossa, sinto falta de morar aí. Eu amava esse lugar. A pessoa fala: nossa, eu morei nesse bloco. Eu recebo muita mensagem nesse sentido, assim. Eu vejo que o pessoal sente falta. Quem sai daqui fica com saudade da quadra. Então é uma quadra que, se você mudar para cá, você não vai querer mais sair. Ela te prende mesmo, te envolve. Mas realmente, eu não sei o que acontece, mas cria algum vínculo aqui com a gente. Quando você mora aqui, você não quer sair. A SQS 108 tem uma história e que nós gostaríamos muito que o povo que vem a Brasília sempre fizesse a visita aqui na nossa quadra. Pela quadra ser uma quadra tombada e a primeira quadra de Brasília, a informação que nós temos, né? E aí, assim, sempre nós procuramos trazer turistas para ver a entrada da quadra, a árvore que é o orgulho daqui da nossa entrada, que é o portal do seu Lorival. Então as pessoas passam e fazem pedido e dizem que realizam, né? Então essa é uma das atrações, sempre divulgar, né? Sempre a importância que essa quadra tem para Brasília, toda uma história. Sabemos que Juscelino fazia o escritório dele aqui. Aí cada um conta uma história. Um diz que é no bloco D, outros dizem que é no bloco A. Eu sei que ele usou muito aqui o prédio, alguns apartamentos, para fazer de escritório dele na época, né, quando a cidade ainda estava sendo inaugurada. Quando algum familiar meu vinha no passado e ainda vem, todos eles se encantam da maneira como Brasília foi construída, né? Essas linhas retas, assim. Brasília é diferente de qualquer cidade do mundo, né? E aqui também foi construído em função disso. Lúcio Costa, quando fez assim o projeto, ele pensou muito nessa questão da comunidade, né? Dos moradores descerem do bloco, as crianças ficarem brincando, então tem um parquinho, tem um clube. O que para nós é história, para muitos moradores é memória. Recordações de amor, de família e de fé. Talvez por isso a 108 Sul desperta tanto afeto e uma certa devoção. Casei aqui na Igreja Metodista, ali no L2, e quando eu casei lá, a igreja não estava completa, não tinha os bancos para o pessoal sentar, traziam cadeiras. Gente, parecia que tinha contado as cadeiras para o nosso casamento, porque não sobrou e nem faltou nenhum. E ninguém nos perguntou, nós não sabíamos quantas pessoas iriam. Mas foi muito bonito. Os pastores, quase todos eram americanos, meus pais não estavam aqui.
Mas foi um casamento muito bonito. Aqui é muito tranquilo, aqui é muito bom, né? As pessoas são muito, como que a gente fala, calorosas. Aqui todo lugar que a gente anda, desde a caminhada, vai indo ao mercado, é todo tempo, enquanto as pessoas são pessoas muito cordiais, né? Passam bom dia, boa tarde, é bem tranquilo. Tem um clube vizinhança aqui do lado, né? O pessoal fala que aqui nós temos um clube no nosso quintal e o metrô bem também no nosso quintal. Então, assim, é um lugar bastante agradável para conhecer e para morar. Sempre gostei, os meus filhos também cresceram aqui, eu cresci aqui, meus filhos também cresceram aqui, frequentavam o clube, mas 108 é a quadra do meu coração, nunca quis sair daqui. Então eu moro aqui com muito orgulho mesmo. E já falei para meus filhos, que eu tenho 2 filhos, que eles vão herdar o meu apartamento, entendeu? Eu não quero vender para uma outra pessoa, eu quero que dê continuidade, né? Eu gosto do meu apartamento. Penso até em morar num lugar menor, mas não consigo sair. E esse ano faz 50 anos, agora em setembro, que estou no mesmo cantinho, no mesmo buraquinho, viu? Então, Brasília é um lugar maravilhoso. Eu conheci Brasília, Asa Norte não tinha nada. Você pegava um táxi, você não pedia Asa Sul, você falava a quadra que você queria, porque não tinha nada na Asa Norte. Só tinha um grupo de apartamentos e isso aqui é a minha vida. Brasília é amada por ti, por ele, por ela, por toda essa multidão de fãs. Eu declaro nessa manhã meu amor por essa cidade e por aqueles que partiram deixando muita saudade. Brasília, a cidade que ousou redefinir o horizonte do Brasil. E na 108 Sul, podemos sentir de perto esse conceito e refletirmos sobre o que realmente significa viver bem e o quanto a moradia impacta na qualidade de vida, na saúde e na família. Os exemplos nos mostram que a 108 Sul é para as crianças, para os jovens, para os idosos, para os pets, ou seja, para toda a comunidade que quer viver em harmonia com a natureza, ter fácil acesso a todos os equipamentos urbanos e viver em uma vida muito prazerosa. E você, tem alguma história com essa quadra para nos contar? Compartilhe com a gente. Gostou desse vídeo? Então fique atento, porque a próxima quadra que estará nos nossos quadros pode ser a sua. Prepare-se para novos episódios, novas histórias e mais aprendizado.